mulheres nessa noite. Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem algo especial para você nessa noite. Irmãos, porque quando eu preparava essa mensagem, quão gostoso Deus falou comigo. Quão gostoso Deus tratou no meu coração através desta palavra. E nessa noite, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 8, aqui diz assim: as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os irmãos podem sentar nessa noite, amém? Aqui, irmãos, fala que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e hoje, irmãos, ele está aqui, ele está andando no meio de nós, ele está neste lugar, para te abençoar nesta noite, para fazer o impossível na sua vida, para fazer aquilo que você pensa que não vai acontecer. O Senhor, ele está aqui para fazer na sua vida. Irmãos, muitas vezes tem algo na nossa vida e nós pensamos assim: puxa vida, eu oro para alguém e alguém recebe e eu não. Mas hoje é o seu dia, porque Deus é poderoso para fazer na minha vida e na sua. E aqui a palavra do Senhor fala que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e os discípulos iam com ele. Os discípulos, eles estavam sempre com Jesus. Irmãos, e nós podemos imaginar nesta noite, as mulheres naquela época, na época de Jesus, as mulheres não tinham muito valor. As mulheres não eram muito bem vistas aos olhos das pessoas. Mas a palavra do Senhor fala aqui que também estavam com Jesus algumas mulheres. Mulheres que tinham sido curadas de enfermidades, mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos. E aqui a palavra do Senhor fala que ainda outras mulheres seguiam a Jesus. Nós podemos imaginar nesta noite, ali estavam os discípulos, sempre com Jesus, sempre seguindo com Jesus, mas ali também havia um grupo de mulheres que estavam sempre com Jesus. Por quê? Aqui a palavra do Senhor mostra que aquelas mulheres tinham sido curadas. Irmãos, e eu preparando essa mensagem, Deus falava muito comigo. Quantas vezes nós mulheres, a palavra de Deus é para todos nessa noite, mas quantas vezes nós mulheres, nós pensamos assim, ou às vezes nem pensamos, mas não paramos para pensar. O fulano, o homem, é que tem que fazer a obra de Deus. É o pastor, é o obreiro. Mas Deus, mulher, te chama hoje para fazer a obra dele. Deus, ele te chama para que você possa se levantar. Não como homem, não igual o homem, mas com aquilo que Deus coloca nas suas mãos para fazer. Deus, irmãos, nós podemos imaginar que o Senhor nosso Deus, a própria palavra de Deus fala que enquanto não for pregado a todos os confins da terra, não virá o fim. Irmãos, acredito eu que nós estamos prolongando esse tempo de Jesus voltar, de Jesus buscar a sua igreja, porque muitas vezes não pregamos a palavra do Senhor. E aqui a palavra do Senhor fala que essas mulheres serviam o Senhor com bens. Era o que elas tinham na época para servir, era com seus bens. E hoje, o que eu e você temos para servir o Senhor? O que nós temos hoje para dar para o Senhor? Irmãos, a palavra do Senhor fala que nem ouro, nem prata, o Senhor não precisa. Aquilo que você tem de mais precioso nessa terra, material, Deus não precisa.
Mas Deus precisa de uma coisa: que nós pregamos a palavra. Porque Deus não vai descer lá no trono dele, nem Jesus para vir pregar a palavra. Deus coloca nas nossas mãos nessa noite. E aqui a palavra do Senhor fala que aquelas mulheres serviam o Senhor com bens. Por quê? Porque elas estavam agradecidas pelo bem que o Senhor tinha feito na vida delas. Porque o Senhor havia curado, havia libertado. Então elas estavam prontas para servir ao Senhor. E aqui a palavra do Senhor fala que eram várias mulheres. Aqui tinha, aqui a palavra do Senhor cita Maria Madalena e Joana e Susana e muitas outras mulheres que serviam com suas fazendas. Era o que elas tinham na época para servir ao Senhor. As mulheres precisam estar servindo ao Senhor. Eu gostaria que todos nós perguntássemos para o outro aí: em que eu posso servir? Então em que eu posso servir? E eu te digo nesta noite: vai pregar a palavra. Não tem coisa mais grandiosa, melhor na vida do que pregar a palavra do Senhor. Se você ainda não tem esse desejo no seu coração, peça ao Senhor hoje. Porque hoje o Senhor te dá. Porque não adianta você dar bens para o Senhor. Não adianta você dar fazendas para o Senhor. Não adianta você dar ouro e prata para o Senhor. Porque não vai receber. O homem sim recebe, mas Deus não recebe. Mas quantas almas você ganhar para o Senhor, essa sim. Essa Deus recebe. Então você, mulher, nessa noite, se coloca diante do Senhor e vai fazer a obra do Senhor. Irmãos, muitas vezes, eu como mulher, eu sei que muitas vezes é tão difícil a gente falar assim: aí eu vou sair, vou pregar a palavra. Não é fácil, o missionário está aqui, ela é prova que não é fácil muitas vezes sairmos para pregar a palavra do Senhor. Irmãos, mas é a única coisa que Deus quer de nós, é pregar a palavra. Se Jesus já tem nos curado, se Jesus tem nos sarado, se Jesus nos tem libertado, é a única coisa que eu posso fazer para agradar o Senhor, é ganhar almas para o Senhor. A palavra de Deus no livro de Provérbios fala que aquele que ganha alma sábio é. Então, irmãos, nós precisamos nos levantar, nós como mulheres, levantar com poder, com busca de Deus, com oração e pregar a palavra. A palavra do Senhor fala que a sogra de Pedro, ela estava enferma. Lá no livro de Lucas 4:37 fala que ela estava enferma. Aquela mulher estava doente. Mas Jesus ficou sabendo que ela estava doente. Então Jesus foi lá. E ao chegar ali, Jesus tocou naquela mulher. E logo ela ficou curada. E a palavra de Deus mostra que aquela mulher, ela não ficou, falou: Senhor Jesus, fica aí então que eu estou indo fazer minhas coisas. Não. A palavra do Senhor fala que aquela mulher se levantou e foi servir a Jesus. Ela se levantou e se colocou à disposição de Jesus. E quantas vezes, irmãos, nós temos nos colocado à disposição de Jesus? Nós podemos parar e pensar: quantas coisas Jesus tem feito por mim? Quantos bens Deus tem feito na minha vida? Quantas maravilhas Deus tem operado na minha vida? Quantas vezes eu tenho orado e colocado nas mãos do Senhor uma causa e Ele tem resolvido? Ele tem me feito prosperar. Irmãos, nós podemos ver que não são poucas as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Não são poucos os bens que Deus tem operado nas nossas vidas. E quantas vezes nos levantamos e falamos: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para fazer a tua obra, para fazer o que o Senhor quer. Muitas vezes nós nos envolvemos tanto na nossa vida. Nós nos colocamos tanto à disposição de nós mesmos. E não tem tempo para o Senhor. Não tem tempo para fazer aquilo que é do Senhor. Mas nesta noite o Senhor te convida
vem, levanta, porque o Senhor Jesus, Ele não fala com o homem deitado, Ele não fala com o homem caído, mas assim quando nós levantamos e falamos, Senhor, fala comigo, com certeza o Senhor vai falar com você, vai falar conosco. E nessa noite nós podemos ver essas mulheres, elas se levantaram e serviram ao Senhor Jesus. A sogra de Pedro, ela se levantou e serviu a Jesus. E nós podemos ver no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 8. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá. Glória a Jesus, aleluia. E os irmãos podem me perguntar nesta noite, irmão, mas como você prova que essas mulheres fizeram para o reino de Deus? A palavra do Senhor fala aqui em Lucas 24, versículo 8 diz: e lembraram-se das suas palavras, e voltando ao sepulcro anunciaram todas essas coisas aos homens e todos os demais. E era Maria Madalena e Joana, Maria mãe de Tiago, e aos outros que com elas estavam, as que diziam estas coisas dos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo aquele caso. Irmãos, nós podemos ver essas mulheres, elas foram uma das mulheres, das primeiras mulheres que pregaram o Evangelho depois que Jesus ressuscitou. Porque quando Jesus ressuscitou, elas chegaram ali no sepulcro, e vendo que o sepulcro estava vazio, elas correram para anunciar o que havia acontecido. Irmãos, e hoje não é diferente. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está pronto para fazer nas nossas vidas. E quantas vezes nós temos falado isso? Quantas vezes nós temos tocado com o nosso vizinho, com o nosso parente, ou com o nosso amigo, com alguém que passa na rua, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus faz maravilha, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu. Quantas vezes nós ficamos calados? Quantas vezes Deus está no nosso coração? Fala de mim, fala de mim. Fala que eu faço isso, fala que eu faço. Fala que eu liberto, que eu curo. Fala que eu dou certeza de vida eterna. E nós ficamos calados. Irmãos, essa é a noite que Deus preparou para nós. Não só para as mulheres, para os homens que aqui estão também. É a noite que Deus preparou para que nós pudéssemos nos levantar para fazer a obra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes nós podemos pensar, mas pregar a palavra é para o pastor, é para o missionário. Aqui a palavra do Senhor fala que essas mulheres, elas serviram ao Senhor com seus bens, com as suas fazendas. E a palavra diz que a sogra de Pedro, ela levantou e foi servir a Jesus. Aqui não fala se foi uma água, se foi um café, se foi um biscoito, não sei. A palavra do Senhor diz que ela se levantou depois de ser curada e foi servir a Jesus. E se nessa noite, meu irmão, Deus tem feito algo na sua vida e você reconhece hoje que realmente Deus tem feito, que realmente Deus tem operado na sua vida, se levante. Se coloque em pé e diz para o Senhor: eis-me, eu estou pronto. Irmãos, por quê? Porque quem nos apronta é o Senhor. Porque o Senhor nos liberta, o Senhor perdoa os nossos pecados. Então é Ele que faz tudo nas nossas vidas. O que eu e você tem que fazer é somente se colocar à disposição do Senhor, para que Deus venha operar, para que nós possamos vir crescer mais e mais na presença do Senhor. É somente se colocar de pé, é somente se colocar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, vai, faz da minha vida o que o Senhor quer. Irmãos, nessa noite, irmãos, o Senhor nosso Deus,
É aquele que tem te libertado, me libertado. É aquele que tem feito nas nossas vidas o impossível. E aqui nós podemos ver que aquelas mulheres, elas se levantaram para pregar a palavra do Senhor. E ainda vemos a palavra do Senhor que fala em Lucas 10, 38, que fala a respeito de Marta e Maria. Aqui fala assim: glória a Deus, aleluia a Jesus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-me, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, eu vejo nessa passagem aqui, muitas vezes as nossas vidas, muitas vezes o nosso viver nessa passagem aqui, estamos afadigados com tantos serviços, é tantas coisas, tanto corre-corre, é família, é filhos, é marido, é mulher, é serviço de casa. Irmãos, aqui a palavra do Senhor diz que tinha duas mulheres, e uma até recebeu Jesus em sua casa, abriu as portas para Jesus, mas porém aquela mulher não parou para ouvir Jesus. E não é importante muitas vezes abrirmos só a porta para Jesus e deixar Jesus entrar. É necessário que nós paramos e perguntamos: Senhor Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor vai falar comigo, Senhor? Eu estou pronto para ouvir. E aqui a palavra do Senhor fala que aquela mulher, então, ela se prostrou aos pés do Senhor. Irmãos, muitas vezes precisamos prostrar aos pés do Senhor para saber realmente o que o Senhor quer para nossas vidas. E Maria, então, ela escolheu a boa parte. E o Senhor Jesus disse: a parte a qual não lhe será tirada. Porque quando nós paramos para saber o que o Senhor quer, irmãos, o Senhor nos enche de uma tal forma que nós podemos ir e fazer a obra dele conforme a vontade dele. E aqui a palavra do Senhor mostra também aquela Marta. Ela estava tão fatigada, tão atarefada, ela estava tão preocupada consigo mesma, com o seu serviço, que ela não pôde parar para ouvir Jesus. Irmãos, mas eu quero dizer que quando nós paramos para ouvir Jesus, para adorar o Senhor Jesus, Ele está pronto a nos encher. Ele está pronto a preparar nossas vidas para que nós possamos ir e fazer a obra dele. Irmãos, e nós podemos ver nesses dias, nesses últimos dias, como tem sido apertado nossas vidas. Mas o inimigo, ele tem se aproveitado disso. Nós podemos ver quando nós saímos, andamos, vamos no posto, vamos em supermercado, encontramos com pessoas e as pessoas nos dizem assim: ah, eu até ia naquela igreja, ah, eu até aceitei Jesus, mas não permaneci. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias, se possível, o inimigo enganaria os próprios escolhidos. E não é escolhendo que eu escolhi, que você escolheu, não. É os que Deus escolheu. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, e nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Queira a pessoa aceitar ou não, nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Porque que a palavra do Senhor Jesus diz aqui, que quando Jesus ressuscitou, aquelas mulheres, elas foram, falaram que Jesus havia ressuscitado. E todos sabiam que Jesus ia ressuscitar, porque Jesus já tinha dito isso, que iria ressuscitar no terceiro dia. Mas muitos não creram nelas. Muitos não acreditaram naquilo que elas estavam contando. Mas realmente era verdade. Jesus ressuscitou.
E muitas vezes, irmãos, muitas pessoas dizem assim: ah, mas quantas pessoas dizem que Jesus vai voltar? Mas queira acreditar ou não, Jesus ele vai voltar. Temos que estar preparados, temos que anunciar que Jesus ele vai voltar. Queira alguém aceitar ou não, queira alguém crer ou não, Jesus ele vai voltar. E nós precisamos dizer isso para o mundo, ou até mesmo para muitos crentes que estão desapercebidos, que Jesus vai voltar. E ai daquele que ficar, ai daquele que não tem salvação em Cristo. Irmãos, nós precisamos nos levantar nessa noite para fazer a obra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. Eu não vou pregar mais. Eu quero nesta noite, eu trouxe alguns papéis ali.